Meus irmãos, é com imensa alegria que eu volto novamente a falar com vocês através do vídeo. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. A gente vai dar continuidade ao Cristão Atualizado e eu queria falar hoje um pouco sobre como nós lidamos com o luto. Nós sabemos que vivemos em tempos difíceis, onde muitas pessoas têm enfrentado perca de seus familiares, de entes queridos, e o cristão precisa estar atualizado, porque esta é uma realidade que o ser humano não está pronto para enfrentar. É alguma coisa que nós temos que passar para os irmãos, né? A gente participa sempre de um culto fúnebre, de um velório, e é uma realidade que quase todo cristão não está pronto para enfrentar. Nós precisamos saber lidar com essa situação. Eu queria falar sobre o luto, momentos de dor e o momento de conforto. Nós precisamos ser uma comunidade terapêutica. A igreja precisa se condicionar àquela que vai ajudar a sanar, a recompor o ser humano e a dar um pouco de qualidade de vida para a pessoa lutar. O conselheiro, para essas questões de momentos difíceis, deve ter o preparo devidamente para a família quando o caso são de doenças terminais. Quando a doença é terminal, o objetivo do conselheiro, de quem está ajudando, auxiliando, é levar a pessoa a uma forma de aceitar a enfermidade ou a morte, né? Ou melhor, a passagem daquele ente querido para uma vida infinitamente melhor. O cristão tem essa perspectiva, né? Apesar de às vezes não concordar com a morte, com a separação, mas ele pensa um pouco diferente daquele que não tem esperança. Então, tendo o fundamento, a base bíblica, da Bíblia Sagrada, nós precisamos mostrar para os familiares da pessoa que está em doença terminal, né, que algumas verdades são de Deus, são bíblicas, através da Bíblia. A primeira é considerar a amorosa soberania de Deus. A morte não precisa ser tão triste das realidades do ser humano. Afinal, todos os atos de Deus são amorosos, inclusive a morte de seus santos. Foi assim que Jó encarou a tragédia quando ele bateu sobre os filhos dele. Ele perdeu 10 filhos de uma vez só, né? A gente encontra ele dizendo no capítulo 1, versículo 21, depois que seus filhos morreram e a morte se abateu sobre eles, nu saí do ventre da minha mãe e nu para lá tornarei. O Senhor Deus, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Reconhecia Jó, o patriarca, naquele momento de indescritível dor, a soberania divina. Não somos o barro, não é ele o olheiro. Por que questionar então a vontade soberana de Deus? Todas as almas pertencem ao Senhor. Foi a verdade que ele deixou bem patente no profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. O Senhor toma o que bem ele quer, todavia não o faz de maneira arbitrária, nem discricionária, mas de forma soberana. Ele é o autor e preservador da vida. Está em Números 27, versículo 16. Romanos 8, capítulo 28, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito, para o seu beneplácito. Deus ama tanto e nos ama tanto que, ao mesmo tempo que Ele quer nos levar, Ele também quer nos deixar. Mas, a fim de que tudo contribua, Ele tem que levar, né, meus irmãos? Tendo como fundamento tal verdade, patenteemos aos enlutados que há coisas piores do que a morte. Uma vida sem qualidade espiritual, um desvio da fé, uma existência negativa. Além disso, se Deus leva alguém, é porque ama esse alguém e deseja que ele experimente desde agora as plenitudes do mundo vindouro. Hebreus 6, versículo 5. Há um provérbio brasileiro que diz que é melhor chorar a morte do que chorar a sorte. Quantos pais hoje não estão a lamentar? Se Deus o tivera levado quando pequeno, não estariam sofrendo tanto. Lembra-se do caso de Ezequias, aquele rei que rogou, rei piedoso, né, que rogou ao Senhor para que não o levasse naquele momento. O Senhor atendeu o rei Ezequias e acrescentou mais 15 anos de vida para ele. Nesses 15 anos que Deus deu a ele, o monarca acabou cometendo os piores erros da sua vida, do seu governo. E foi ainda nesse período que ele gerou a Manassés. Quem foi Manassés? Foi o mais ímpio governante de Judá. Ele queimava até os filhos no vale de Hino. Então, nesses 15 anos que Deus deu a mais, ele não soube aproveitar essa oportunidade. É por isso que o Senhor, via de regra, não avisa quando vai tomar este ou aquele de seus filhos, arrebatando simplesmente para si, deixando aos entes queridos as consolações sempre doces do Espírito Santo. Estar ao lado de Cristo é incomparavelmente melhor. Com certeza, ao lado do Senhor é bem melhor. Quando o cantor e compositor brasileiro Roberto Carlos perdeu a esposa,
ele deixou-se tomar por uma grande dor, tão grande, e por um sentimento de perda insuportável, que até hoje, passados já alguns anos, não se permite consolar. Humanamente entendemos que a angústia é angústia. Afinal, pudéssemos nós escolher, riscaríamos a morte do contexto de nossa experiência. No entanto, na vida não termina com a morte. No plano da salvação não passa a morte de um simples prelúdio da eternidade. Não é um lugar de solidão, é um lugar onde os que servem a Deus congregam-se com o seu povo. Então a visão que o crente tem da morte é diferente do ímpio. Assim os escritores sagrados narravam os passamentos do servo de Deus. Abraão foi o primeiro crente a ser descrito como reunindo-se ao seu povo, Gênesis 25, versículo 8. Pois quando da sua morte já havia uma grande e admirável congregação de espíritos aperfeiçoados, aguardando a manifestação plena do reino dos céus. Hebreus 12, versículo 23. No Ocidente, descrevemos o passamento de alguém como se fora este o término de qualquer esperança. Ele está morto. Entre os antigos hebreus, todavia, a morte é descrita como se a vida continuasse no outro plano, em outra dimensão. Falando de Moisés, seu servo, disse o próprio Deus: Moisés, meu servo, é morto. Josué capítulo 1, versículo 2. Porque assim se referiu o Senhor ao seu servo. Séculos mais tarde, explicar-nos-ia mesmo Cristo que os mortos hão de ressuscitar também, e mostrou Moisés junto à sarça, quando chama ao Senhor Deus de Abraão, Isaque e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele vivem todos. Lucas 20, versos 37 e 38. Sabia Davi de igual modo que os mortos não voltam a este mundo, mas quando alguém morre na fé, podemos, os que para Deus vivemos, congregar-nos com esse mesmo alguém no seio de Abraão. Assim disse o penitente monarca quando da morte de seu filhinho: poderei eu fazê-lo voltar? Eu irei a ele, porém ele não voltará a mim. 2 Samuel capítulo 12, versículo 23, da morte do filho que Betseba conceberia, resultado de um adultério. Portanto, usemos a palavra de Deus para ministrar todo o consolo que o Senhor nos coloca à disposição para confortar os aflitos. Em todos, como este, afirmava o Senhor: não chores, eu sou a ressurreição e a vida. Amém? Então, hoje nossa reflexão é sobre isso. Nós precisamos estar prontos, a dizer para as pessoas que estão lutadas que precisamos entender a amorosa soberania de Deus. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, e que estar ao lado de Cristo é incomparavelmente melhor. Que Deus e Cristo continuem te abençoando a você, sua família, e voltamos assim que pudermos, num outro vídeo, o nosso cristão atualizado. Então o crente precisa estar pronto para esses momentos difíceis que é o luto, a dor da perda. Que Deus e Cristo te abençoe. Eu agradeço pela sua colaboração. Curta, dê o seu like. Em nome de Jesus.